Esse aqui é o PDF que eu escolhi para apresentar hoje. Ele é um artigo do pessoal da Flórida, nos Estados Unidos, e ele vai tratar desse delta acordado e das oscilações θ no hipocampo durante comportamentos de locomoção intermitente. Então, ele vai pegar momentos onde o rato está parado e momentos onde o rato começa a andar, ou então onde ele estava andando e ele para, e vai observar, basicamente, só potencial de campo, basicamente só de hipocampo nesses animais. Lá no final, na última figura, ele dá uma prévia do sinal do pré-frontal também, mas assim, é muito menos do que dá para dizer que realmente tem uma análise de pré-frontal aqui, não tem. Então, é uma análise de hipocampo, basicamente, com esse delta de acordado. Por que ele chama de awake delta aqui, né? Ele chama de awake delta para contrapor ao delta tradicionalmente descrito para sono de ondas lentas, né? Que é aquele delta que faz uma sincronização entre várias estruturas cerebrais, basicamente coordena todo o córtex durante o sono de ondas lentas. Ele tem períodos de alta e baixa, não de alta e baixa, mas tem períodos de alta potência na banda de 0,5 a 4 Hz, isso aí vai se aprofundando, entrando no sono de ondas lentas, né? Então, esse é o delta do sono de ondas lentas. E aqui ele chama de awake delta porque ele quer entender o que acontece com o cérebro acordado quando o animal entra nesse modo de funcionamento aí, que ele vai trabalhar muito isso, modo de funcionamento. Beleza, então essa é a descrição do artigo. Aí esse artigo me interessou primeiro porque a gente está estudando e está vendo algumas coisas interessantes dentro dessa banda, do potencial de campo dessa banda, a banda delta, também de ratos na vigília. Só que não só vigília, a gente está estudando também ratos em locomoção. Então, a gente está tentando entender um possível padrão de oscilação na banda delta que acontece durante a locomoção. Então, a gente já sabia há muito tempo atrás, há quase 50 anos, que o delta está muito presente no sono de ondas lentas, e a gente sabe que ele está presente na vigília quando o animal está parado também, mas a gente não sabe nada sobre nenhum tipo de delta durante a locomoção. Então, a gente está estudando isso, foi por isso que eu escolhi esse artigo. Beleza? Aqui me chama a atenção que ele tem aqui nas keywords dele, memory, só que memory não aparece hora nenhuma no trabalho e nem nas análises, no experimento, não tem nada de memória no trabalho, apesar de estar aqui nos keywords dele. Essa galera aqui, só fazendo um contexto também, esse aqui é o Schultes, né? Ele estava lá no laboratório do Anselmo, mais ou menos na época que eu estava em Boston, ele estava lá por volta de 2011, 2012, eu cruzei com ele lá uma vez ou outra, e aqui o artigo, né? Cruzei com ele lá uma vez ou outra, mas ele é da área, ele trabalhou, além de trabalhar com o Anselmo, ele trabalhou também com o Redish, David Redish, que também é conhecido aí na área de hipocampo e análise de tarefas de memória, por exemplo. O resto do pessoal, acho que eu não conheço ninguém, não. Beleza, descendo aqui no artigo. Vamos ler junto, então, o abstract. Eu vou tentar fazer uma tradução simultânea aqui. Me perdoem qualquer falha. Então, essa atividade de rede na frequência de delta é frequentemente associada com o sono, né? E com momentos de desengajamento comportamental, quando o rato não está necessariamente engajado em alguma tarefa comportamental. Basicamente, quando ele está fazendo nada ou quieto, como se fosse uma default mode network. Essa banda delta aí é comumente associada com pouca disparo cortical, né, escassos, isso aqui pode traduzir com escasso, disparos corticais no sono, né, mas esse delta do acordado é muito pouco entendido, né. E aí eles vão primeiro mostrar que a sincronização na banda de 1 a 4 Hz, na banda delta, no hipocampo, está associado com o comportamento locomotor, usando uma análise de
head direction e body orientation que ele vai usar. Então ele vai falar só, o delta está associado com locomoção, pelo menos com comportamento locomotor, como ele está colocando aqui, né? Que na verdade ele depois vai mostrar que é o contrário, ele está associado com momentos de não locomoção. Só que como o delta aparece durante a não locomoção, ele tem uma alta correlação inversa com a locomoção. E aí é isso que ele está falando aqui. Não fica muito claro não, mas é por aí. Dá a impressão, quando eu li pela primeira vez, eu achei que ele estava falando de um delta durante a locomoção. Então eu pensei, porra, o cara está indo direto no ponto que eu estou indo também, né? Pois é, mas então qual é que vai ser a novidade? Que o delta na não locomoção, isso é bem clássico, né? Bom, tudo bem. Vai contar pra gente, né? Mas enfim. Eu acho que eu não vou contar, não. Eu vou deixar que a gente conclua junto no final aí qual que é a novidade, porque eu também estou na dúvida ainda. Beleza. Então, ele faz aqui, né, em contraste com a banda θ, que é fortemente modulada pela velocidade de locomoção, né? E aí tem toda uma história de que o ritmo θ é importante para os mecanismos de sinalização e de navegação espacial, né? Então, em contraste a essa locomoção do ritmo θ, eles observaram uma forte sincronização em delta quando os animais estão parados ou se movendo lentamente, enquanto a banda θ e o gama rápido foram fracos quando o animal está parado. Né? Até aí também acho que nada de novo por enquanto. E aí o que eles vão fazer é fazer decomposição de tempo-frequência, né? Fazer PSD aqui, análise de Power Spectrum, e usar um Clustering Hierarchical Algorithm. É o Hierarchical Tree. Eu não sei, eu não sabia muito bem sobre isso, aí eu vim dar uma olhada na função que ele usou aqui. Ele usou essa função linkage aqui do MATLAB para fazer essa análise. Então, basicamente é uma análise de árvore hierárquica, posso chamar assim? Eu não sei, se alguém souber, que basicamente é um dendrograma, né? Então, ele vai encontrando padrões que são associados e vai separando aqueles que não são, criando modos ou subgrupos funcionais. Não sei se eu posso descrever isso assim, mas pelo que eu entendi, é mais ou menos por aí. Um parêntese, Indel. Essa função aí é muito boa para quando a gente quer clusterizar uma matriz de correlação, por exemplo. Você tem uma matriz de correlação que é simétrica, e aí você tem pontos que... tipo uma decisão, árvore de decisão, acho que sim. Acho que é assim que chama. Uhum. E você tem pontos que estão clusterizados lá, mas eles estão embaralhados, né? E aí você roda uma árvore de decisão dessa para reordenar e você visualizar os clusters. Só um detalhe. Isso, aí, basicamente, ele chega numa coisa tipo isso daqui, né? Isso, né? Vai separando, tá vendo na tela? Uhum. Vai separando basicamente o que ele está fazendo aqui é separando... Mas esse agrupamento, alguma similaridade, uma medida de similaridade que ele vai separando... Eu me lembro que tinha uns papers da Ekembaum que tinha isso, eu vou ver se eu acho aqui e põe no chat. Mas eu nunca parei para ver com cuidado, mas o que faz cada level de separar? Se alguém souber, né, de bate-pronto. Você pode usar várias métricas de distância, mas é uma métrica de distância entre os pontos. Isso, você tem modos aqui, né? Os métodos específicos que você pode escolher lá na função. É uma métrica de distância, basicamente é isso mesmo, né? E ele usa essa métrica de distância em cima do PSD. Desses momentos que ele chama de momentos de locomoção e momentos de não locomoção. Certo? Então... Oi, Indel. Oi. Eu não sei se eu entendi direito, mas esses dias eu estava fazendo umas aulas de machine learning e tal, e eu vi que tem uma árvore de decisão, que foi exatamente, acho que o Brian comentou, que é mais ou menos para fazer um aprendizado não supervisionado e tipo uma simulação para ver se isso ocorre parecido com o que ocorre tipo na vida real, sabe? Ele pega dados e faz um aprendizado supervisionado, desculpa. Eu não sei se tem relação com isso ou não.
Esse aqui eu acho que é não supervisionado, no caso. Desculpa. Mas eu acho Tem que a é ver isso com mesmo. isso? Eu acho que é isso mesmo. Ele coloca uma rede para aprender de acordo com o método aqui que ele vai escolher, né? Mas, Sim. pelo que eu entendi, ele vai tentar encontrar padrões onde os sinais que ele está jogando ali para dentro são separáveis, são ortogonais, basicamente. Entendi. Se alguém quiser complementar. Então tá, ele primeiro então faz isso, ele pega o PSD do sinal e joga nesses algoritmos de classificação aí. Então ele vai separar modos de atividade hipocampal, é isso que ele propõe, né? Através disso consegue separar modos de atividade hipocampal. E aí ele, como resultado, encontra que é isso aí, ó, são delta e teta, a potência de delta e teta, nesses modos de funcionamento são notavelmente ortogonais. E teta e a coerência em teta e em delta foram monotonicamente relacionadas com a taxa de teta sobre delta. Ou seja, quando ele tinha teta alto, ele tinha a coerência, estou dizendo a coerência, né? Quando ele tinha coerência em teta alta, lá dentro do hipocampo, ele tinha taxa de teta sobre delta alta. Quando ele tinha delta, coerência em delta elevado no hipocampo, ele tinha teta sobre delta baixo. Certo? Uhum. Então, ele usa uma medida que é muito comumente Sim, mas utilizada, até aí é o padrão, né? Eu não sei se eu estou entendendo errado, mas... Não, é isso mesmo, você está entendendo certo, é o padrão. É isso mesmo. A questão é que você não está vendo novidade, né? Não está vendo... Basicamente, o que ele está dizendo é que quando tem mais power de teta, você tem mais coerência em teta, e quando tem mais power de delta, tem mais coerência em delta. Pois é. Isso. Assim, eu entendo que tudo que ele está mostrando aqui até agora são coisas que a gente já sabia, mas talvez que ninguém tinha mostrado explicitamente que é dessa forma, entendeu? Talvez seja por aí. Estou tentando entender ainda dessa forma. Tá. E aí, ele focou, então, em períodos, né, bem definidos de corrida ou de animal parado, comportamento estacionário. Ele faz PSD para esses momentos e confirma que a potência de delta e teta são ortogonais quando os animais ou estão andando ou estão parados. Traduzindo, né, ele faz o PSD de momentos onde o animal está parado e encontra muito delta e pouco teta. Depois ele faz o PSD de momentos onde o animal está andando e encontra muito teta e pouco delta. Quando ele cruza essas coisas, elas dão ortogonais. Quando uma vai para um lado, a outra, quando uma aumenta, a outra está baixa. Quando a outra aumenta, a outra baixa. Elas nunca estão presentes junto. Certo? E aí eles encontram também que delta, a coerência na banda delta e na banda teta dentro do hipocampo e entre o hipocampo e o pré-frontal se assemelha ou espelha aos componentes de delta e teta no PSD. O que ele vai mostrar é que quando o PSD do hipocampo tem delta, o do pré-frontal acompanha. Quando o PSD do hipocampo tem teta, o pré-frontal acompanha. A sincronização na banda delta se desenvolve rapidamente quando os animais pausam numa parada de locomoção breve, assim como aparece por longos períodos de comportamento estacionário. Né? Se o animal para, logo que ele para, aparece a banda delta no hipocampo, e se ele fica parado por muito tempo, também fica cheio de delta. De maneira geral, então, aqui concluindo, os achados sugerem que esse modo de funcionamento da rede, dominado por banda delta, e aí ele inclui o pré-frontal também, representa dinâmicas de circuito funcionalmente distintas
que são temporalmente e comportamentalmente interpassadas entre momentos de dominação do teta durante a locomoção. Né? Ou seja, o rato está parado, você tem delta dominando a rede, isso influencia o pré-frontal. Quando o animal volta a se locomover, isso é dominado por teta de novo, que vai coordenar a locomoção, ou coordenar o processamento durante a locomoção. Então, ele propõe 2 modos de funcionamento, né? Esses modos de dinâmica do circuito hipocampal cortical devem exercer um papel fundamental na coordenação, na codificação e na evocação, os mecanismos de codificação ou evocação, e nos processos de tomada de decisão, numa escala de tempo que segmenta sequência de eventos dentro de episódios comportamentais, alguma coisa assim. Tá, mas esse negócio do pré-frontal aparecer durante os delta, eu até acredito nisso, né? Mas nesse paper em particular ele faz alguma direcionalidade? Ou é mais porque aparece a coerência em delta? Mas não é direcional. Não é direcional. Não. Então, assim, o que eu vi de novidade, e aí tentando não só tratar do abstract, né, mas tratando do paper todo, é a ideia de usar os clusters hierárquicos aqui, a decision tree, para separar essas coisas. Então, isso eu não tinha visto. Então, quer dizer, novidade para mim é se eu utilizar uma estratégia de clusterização por decision tree, usando o potencial de campo, eu consigo separar em momentos onde o animal está parado e momentos onde o animal está se locomovendo. Mas, bom, vamos ver, mas, enfim, que tem delta quando está parado, que tem teta quando move, isso aí, enfim, a coerência é maior em delta quando tem delta, a coerência é maior em teta quando tem teta. Bom, tudo bem, toda pesquisa é válida, mas eu não tô, vamos ver os resultados, mas eu tô... Eu acho que talvez ele esteja tentando vender essa ideia de que são coisas ortogonais. Mas isso já tem na literatura, né? Inclusive, assim, o trabalho que está challenging isso é o do Alan, né? Mas, em geral, o clássico é essa dicotomia mesmo, né? Enfim, mas aí coerência com pré-frontal eu acredito, né? Que tem delta. O Lucas mesmo já meteu a mão e já viu. O pessoal que trabalha com respiração também vê essas coisas, né? Então, delta vem da frente para trás e teta vai de bocão para frente. Isso é bacana também. Mas, enfim, tá bem. Bora lá, então. Eu vou, como eu me alonguei um pouquinho no abstract, eu vou direto para os resultados dele, para os seguros, e aí eu vou tentando cobrir aqui coisas que tenham faltado por acaso, tá? Aqui, na primeira figura dele, ele está mostrando o setup, né? Então, ele está registrando ratos longivas, ele registrou 4 ratos no Open Field. E aí ele registra em 2 situações, onde ele não recompensa o animal, e aí ele nota que o animal fica mais nas extremidades desse open field, explorando relativamente pouco o centro, e quando ele começa a jogar a recompensa, que é Fruit Loops, né, cereal doce, o rato começa a frequentar mais o centro numa seção posterior. E aí ele começa comparando um pouco essas coisas, né, tanto é que aqui ele está pegando o quê? Ele está pegando aqui no eixo X a velocidade de locomoção e ele vê que a maior proporção do tempo o animal parou ficou ocupando velocidades baixas, vamos dizer assim. Ele ficou parado. A maior parte do tempo é parado ou se locomovendo a velocidades relativamente baixas, menos de 10 centímetros por segundo. Cada linha aqui é um animal. E aqui à direita, pequenininho aqui, é a mesma coisa, só que cumulativo, tá? Então, ou seja, rapidamente o animal chega lá nos 100%, porque as velocidades baixas são as que mais ocupam essa porcentagem. Aqui embaixo, na seção com recompensa. Na seção com recompensa, você tem um shift para aumento de velocidade, porque, lógico, o animal está se locomovendo mais, ele está andando atrás da recompensa, ele precisa... Isso acarreta uma consequência na velocidade, que é um aumento de velocidade. E aí, esse animal aqui, que foi o animal mais rápido, que é o animal verdinho, não tem uma explicação por que disso, mas ele foi um animal um pouco mais rápido.
Então, ele começa o artigo comparando sessões sem e com recompensa. Aqui é só uma diferença de como que esses histogramas estavam, né? Antes eu tinha no primeiro eu tinha muita velocidade parada, e depois ele diminui isso. Ele começa a gastar mais tempo em velocidades um pouco mais altas na segunda sessão. Isso aqui é uma diferença das duas sessões e como que uma menos a outra afeta na diferença cumulativa. Esse menos esse, basicamente, né? Então, aqui onde tem uma diferença grande, significa que o comportamento daquele animal especificamente mudou muito. E aí dá para ver que o animal verdinho aqui foi o que mais mudou, né? Ele shifta bem para a direita, significa que o animal aumentou muito a velocidade dele. Da primeira sessão verdinho para a segunda sessão verdinho, o animal começou a correr, basicamente. A primeira figura, ele nem trata disso no abstract, né? Ele não trata de open field, não trata de recompensa versus não recompensa. Enfim, acho que ele... Mas é estranho uma primeira figura dela. Em geral, tu põe um punchline, né? Assim, locomotor berrível, exploration. Não, tá bem, eu gostei, é bem feita, o artwork tá bacana, mas não parece uma figura de história, assim, né? Assim, uma figura interessante de ver, mas é um estilo diferente, né? Em geral, você tem um punchline, alguma novidade por figura. E pois eu acho que ele está no processo de amadurecimento ainda, né? Ele colocou lá no BioArchive, mas ainda parece que ainda vai andar, assim, para algum lugar ainda vai andar o artigo dele antes de ser publicado. Não acredito que vai ser publicado da forma que está, não. Ou pelo menos vai ter boa dificuldade de publicar, imagino, né? Não sei. Porque, assim, se fosse algo importante nessa figura, apareceria no Abstract, né? Até então, essa figura não se relaciona com o Abstract. Não tem nada dela no Abstract. De fato, não tem nada. Aqui então, ele usa normalmente eu gostei, ela tá bem feita e tudo, e é bom, acho que tem que ter, mas sim. Sei lá se não me soa meio suplementar, assim, né, do que a figura 1 do paper, tu espera, sabe, aquela cena inicial do filme, alguma coisa punk, sei lá, mas pode ser só estilo mesmo. Sim. Ele usou uma Plexon para registrar e fez as análises dele em MATLAB, só para descrever um pouquinho do método que eu tô lembrando aqui agora. Ele usou o Silicon Probe, e aí ele usou... essas versões 4x2, e quando foi registrado no pré-frontal e no hipocampo, ele usou 14x18, mas aqui é matriz, tô entendendo, né? Então ele usou o Silicon Probe para registrar no hipocampo, e quando ele foi fazer nas duas simultaneamente, ele fez eletrodos mesmo, né? Mas, peraí. Eu acho que todos os ratos foram registrados no pré-frontal, se eu não estou enganado. Então, todos receberam eletrodo no pré-frontal? Acho que é isso. Não sei por que ele mirou na junção entre CA1 e CA2. Não sei por quê. Se ele queria pegar as duas coisas, se ele queria comparar as duas coisas. Não sei. Quem trabalhou com CA2 foi Lauren Frank, né, recentemente. Mostrou que quando o animal está parado, tem uma sinalização de espaço lá, em CA2, talvez, não sei, tenha vindo disso. Não sei se vocês lembram desse paper, a gente discutiu isso no Journal Club. Mas está lá, as histologias dele, a segunda figura tradicional. E aí na terceira figura ele começa a mostrar uma série de exemplos, certo? Ele tem 3 ratos sendo mostrados aqui. Estão sinalizados aqui em 200, 179, 198. E aí, nessas épocas, ele mostra o quê? Aqui embaixo é a velocidade de locomoção, e aqui em cima é o sinal. E aí ele mostra que são só 2 eletrodos aqui, ele mostra que tem um período onde o animal está parado, ou velocidades baixas, onde esse LFP é dominado por oscilações delta, e um outro período onde o animal tem velocidades maiores, onde esse período no LFP é dominado por oscilações θ, ok? Aí ele mostra isso para o primeiro animal, o segundo animal e o terceiro animal para convencer a gente que é consistente, né? Então, 3 exemplos. Então, animal parado, delta, caminhando, θ. Mais paradinho, pelo menos. Talvez surja alguma coisa aqui de delta, tá mais difícil de ver.
Aí é o mesmo, os mesmos animais, ele traz aqui um espectrograma, já indo até frequências mais altas um pouco, pelo menos até low gamma, está sendo mostrado. Aqui ele mostra janelas onde ele depois vai definir que o animal está correndo e janelas onde ele define que o animal está parado. Então ele marca aqui essas estrelinhas vazadas para períodos onde o animal está se locomovendo e as estrelinhas cheias onde ele está parado. E aí aqui do lado, na direita, ele está mostrando para essa mesma seção toda o PSD. Então ele mostra todo o PSD, ou seja, tem um micropico em delta e tem um pico em teta, isso aqui é comum também a gente observar na literatura, não tem nada de novo aqui, pelo menos. Aqui tem um inset só para mostrar que tem alguma coisa ao redor de 2 Hz ali nesse delta. Provavelmente quando o animal está parado, né? Então ele vem aqui e separa esses momentos estacionários e plota só esse momento em azul, ok? E aí tem uma potência mais alta em delta do que no resto do tempo. Já no período verde, ele está mostrando aqui. Mas aí está numa escala própria ali, né? Isso, Cuidado. Delta está aqui no Y, na esquerda, e Teta está aqui à direita, né? Então, assim, na verdade, o Delta viria até mais ou menos aqui 0,05, né? Esse valor aqui se aproxima desse e não desse. Então, quer dizer, o que ele está mostrando se eu registrar uma sessão toda, eu tenho basicamente muito teta, mas se eu olhar para períodos específicos de locomoção ou de parado, animal parado, eu encontro potências diferentes. Eu encontro domínio de teta com o animal andando e domínio de delta com o animal parado. Novamente, eu estou descrevendo aqui se vocês enxergarem novidade, levantem a mão. Assim, as figuras estão bem feitas e tudo, o artwork tá bom, mas eu tô... Enfim, isso é bem clássico, gente. Caminhou tem teta, não caminhou tem delta. Isso. Deixa eu te perguntar, tu sabe na aquisição do sinal, o high pass dele, como é que é? Porque aquela morte ali no zero deve ser da aquisição, né? Por morte eu quero dizer o power zero no 0 Hz, né? Em geral, os caras põem um high pass em 0,1 ou... Tu não sabe aí... Porque isso é uma eterna discussão também, né? Até que ponto a gente tem um pico em delta genuíno ou tem, assim, aparente, lá no G, né? Então, tu tem esse aparente pico em delta, porque tu tem um high pass do própria aquisição e, na realidade, mais que delta, você teria um morrão vindo lá do zero, né? Uma ladeira. Então, ele fez um cutoff em 0,7 Hz. Nossa, que alto, de 1 já. Alto, 0,7. Então, a questão é esse pico aí, enfim, será que é pico mesmo ou era... Porque tem algo que a gente não trabalha em neurociência, mas é um tópico que eu vou jogar assim, né? Mas é algo que a gente já fez em alguns Journal Clubs, é que tem... O DC, ele existe, né? Ele não é muito trabalhado, né? Mas você tem uma despolarização, uma hiperpolarização mais crônica, assim, que daria uma oscilação de 0 Hz, algo muito lento, ou próximo do zero. Esses fenômenos existem, só que por enquanto a gente finge que a gente não olha para eles, a gente, né, mata nessa filtragem. Mas saibam que tem mais coisas aí que, enfim, acho que eventualmente a gente vai olhar para esses DCs com cuidados, acho que pode ser que tenha algo relevante. Só para jogar aí, né, mas é algo que eu sempre mantenho na back of my mind, que eventualmente, vamos tentar fazer um trabalho com esse DC aí, porque acho que pode ser que tenha algo relevante. Sim. Tá na mente. Certo, aí ele mostra outros exemplos. Ok? Nada demais, não. E aí o título é Spectral Content of Hippocampal LFPs During Navigation. Nada demais também. Aí ele vai fazer o seguinte, inclusive o método dele é novidade para mim, assim, eu nunca tinha visto dessa forma. O que ele faz é encontrar o ponto mais... Para encontrar a amplitude do sinal, ele filtra o sinal na banda que ele tem interesse. Então, por exemplo, aqui, esse é o sinal filtrado já em delta, esse aqui é o sinal filtrado em teta, aqui em fast gamma, certo? E o que ele faz é pegar o vale e medir a amplitude até o pico. Ele faz um vale to peak
amplitude. E aí, esse é o valor que ele usa para calcular a amplitude a partir daqui. Tudo que ele vai fazer de análise é dessa forma, certo? Ele pega vale para o pico, isso é o valor da amplitude naquele momento, aí ele vai para o ciclo seguinte, faz isso de novo, etc. Beleza? Não sei, eu acho que tem outras formas de fazer, isso, talvez essa não seja nem a melhor, até onde eu entendo. Beleza, então ele fez a filtragem e obteve as amplitudes, certo? Aí ele vai pegar aqui só momentos onde o animal foi recompensado e vai fazer uma correlação. Essa é uma correlação da velocidade de locomoção com a amplitude instantânea, certo? E aí ele vê que o delta tem uma correlação negativa. Aqui são todos os valores de amplitude que ele obteve para essa seção, né? Que é uma seção, de novo, é um exemplo só, não é resultado de grupo. Ele encontra que θ tem uma correlação positiva e high gamma também tem uma correlação positiva. Não sei por que ele não mostrou o slow gamma, porque, quer dizer, caberia aqui tranquilamente, só que eu acho que ele não mostrou porque ele não encontrou consistência ao longo das análises que ele fez. Depois ele comenta isso no texto. Esse slow gamma é treta, né? Tá ligado que se é rato ou se é camundongo, dá diferente, né? Exato, e ele encontra, mesmo dentro dos próprios dados em rato, ele encontra uma certa inconsistência também que ele vai trazer aqui. Aí, o que é isso aqui? Isso aqui já é resultado de grupo. Então, aqui estão os valores do R, né? Então, ele fez essa correlação aqui. Os valores de R estão... aqui são diferentes animais e diferentes eletrodos, certo? Então, aqui tem animal, são 4 animais, e tem também todos os pares de eletrodos que ele tinha contra a velocidade, né? Então, o que ele está mostrando aqui que o delta, pelo menos a amplitude do delta e a velocidade de locomoção, eles têm um R, um coeficiente de correlação negativo, né? Ô, Indiel, naquele... voltando na B lá, cada ponto, tu sabe... Porque, assim, quanto tempo ele usa para pegar um valor de amplitude e um valor de velocidade? Não, ele usa ciclo por ciclo. Ciclo a ciclo, Então, cada ciclo tem a velocidade instantânea e tem um valor instantâneo. Então, cada ponto aí é um ciclo, Isso, cada ponto aqui é um ciclo. Então, ele usa basicamente o valor do vale até o valor do pico, e o momento disso é a média desse intervalo, ok? É o ponto médio desse intervalo, é mediano, eu acho. Certo? Não, tá tudo bem. Porque, em geral, essas correlações, na minha experiência, essas correlações com a velocidade, tu costuma ver quanto mais tempo tu integra. Então, assim, sei lá, velocidade média em 10 segundos, potência média em 10 segundos. Mas quando tu começa a descer no sub-second, as correlações, na minha mão, pelo menos, elas não ficam tão bonitas, não. Né? Elas ficam mais bonitas enfim, integrando em janelas mais longas, né? Mas, pelo visto, ele obteve as correlações nesse time scale curto aí. Interessante. E aí ele traz esses resultados aqui para o grupo, né? Isso aqui é o resultado de grupo dele. Então, para cada banda, se tem o delta, foi o único que deu uma correlação inversa, né? Todos os animais, menos 3 ou 4, se eu não me engano. Menos 3% ele fala. Todos os testes que ele fez deram uma correlação inversa. Ou seja, quando o animal estava em alta velocidade, o delta estava baixo. Quando o delta estava alto, é porque o animal estava parado. Basicamente isso. Em θ, a coeficiente de correlação é positivo, né? Quanto maior a velocidade, maior foi a amplitude desse θ. Então, quase todas as análises que ele fez deram positivas, menos umas poucas. O slow gamma já foi uma confusão, não tem muita clareza. Aí, eu não sei o que é essa barrinha horizontal azul aqui, porque ele não fala no texto, mas ele traduz esse valor de P aqui como o mais proeminente. Ele traduz o valor de P como a intensidade do resultado. Então, para ele, o delta foi o que mostrou o resultado de correlação mais proeminente, de correlação mais forte, aqui pelo P. Então, o slow gamma não deu diferença para o zero, né?
e o fast gamma deu também, e positivo. Bom, de novo, o slow gamma é meio confuso, o fast gamma acompanha θ na literatura, né? A gente já sabe disso, fast gamma acompanha θ, e o delta também é inverso. A gente já sabe disso até onde eu consegui entender. Então, também não estou vendo novidade. Aqui, o que ele está fazendo ele faz uma regressão múltipla dos 4 valores de amplitude com a velocidade. E aí ele joga para cada ponto aqui é a contagem dos eletrodos, né? Então, o delta tem um valor de beta acumulado aqui em valores negativos, mostrando uma correlação inversa. O slow gamma também, aqui deu uma correlação inversa, talvez porque aqui tem uma preponderância maior desses valores negativos, mas θ e fast gamma estão à direita, ou seja, estão valores positivos, mostrando que a correlação é direta. Certo? Até onde eu entendi é isso. Aqui estão os valores médios, né? Ou seja, slow gamma menos 7,9, delta menos 21, depois θ positivo já, 42, e fast gamma 260. É isso, né? Só que esse lance da multiplicação dos pães, né? Isso é normal, né? A gente faz isso também, né? Mas no caso, ele multiplicou os pães considerando ele todo como um sample, né? É isso. Porque mais acima tu falou, só 3 animais, mas na verdade o N dele não é animal, né? Acho que o N ele é todo, né? O N é eletrodo. No final é eletrodo. Beleza. E aí, só subindo um pouquinho aqui para a figura dele de histologia, só para ver quantos, 4 por 2, eu não sei quantos pontos os eletrodos dele tem. Se é um silicone probe, deve ter muitos pontos, né? Normalmente mas aí nesses histogramas aí parece ter uma contagem grande, né? Tem. Sim. Aí, inclusive, para explicar esse slow gamma aqui, ele vai, inclusive, falar disso, porque como ele está pegando vários eletrodos, pode ser que alguns eletrodos, um grupo de eletrodos e outro grupo tenham caído em camadas diferentes, de CA1 ou de CA2, né? Mas tenham caído em camadas diferentes. Isso ele usou isso para explicar por que o slow gamma ficou bem, os valores estão bem negativos aqui, e aqui tem vários valores positivos, né? Porque são análises diferentes, né? São análises diferentes. Chama a minha atenção. As figuras estão bem, o artwork é bom, né? Mas vê que, para ser obsessivo, os recording site counts não estão alinhados, né? Um mais para cima que o outro. Bem. Tá vendo o labelzinho, o Y-label lá, ó? Tá é exatamente a mesma coisa, só que tá mais... Tô vendo. Bem observado. Beleza. Pode ir para a próxima? Aqui, bora. O que ele está fazendo é verificar, então, se esses sinais são ortogonais, né? Aqui. Então, como é que está a correlação entre as amplitudes de delta e θ? Ele chama isso aqui de cross-frequency amplitude coupling, né? Onde a amplitude do delta pode afetar ou não a amplitude do delta, do θ e do delta, ok? Então, aqui tem as amplitudes de delta, nesse círculo vermelhado, e aqui as amplitudes de θ nesse outro círculo mais esverdeado. A cor aqui remete à velocidade. Okay? Então, velocidades mais altas eu tenho em azul, como por exemplo aqui em cima, é onde ele tem um máximo da amplitude do θ, por exemplo. E as cores mais em vermelho são onde ele tem mais potência de delta. E aí o delta não varia em função da velocidade, como o θ varia, então as duas bandas são ortogonais. Sim. O eixo X é o... milivolt da amplitude do delta. E o que é o círculo? É amplitude contra amplitude, né? Isso. Amplitude contra amplitude. Mas como é que... E daí o que são esses círculos? Sinceramente, eu não sei se o círculo foi ele que colocou a mão ou se ele usou alguma função para chegar nesse círculo. Mas o que ele significa? E parece que o círculo ele tá querendo falar que é o θ, não é o...
Ele está querendo falar que isso que é o teta, isso que é o delta? São momentos onde o teta domina e momentos onde o delta domina. Eu acho que... deixa eu ver aqui. Tá. Onde só se são momentos onde ele pegou o animal parado, naquela definição anterior, ou se ele pegou o animal já... ou se foi o tempo todo. Eu tô achando que ele pegou momentos onde o animal está parado e momentos onde o animal está andando, ok? É que para mim não faz muito sentido você separar, porque na verdade o X é o teta e o delta, né? Então você fazer um círculo em volta mas você está falando, nessa dimensão aqui, nesse eixo, eu tenho a variação do... Parece que forma uma bolota ali, eu tenho um clusterzinho onde o meu teta varia, onde o meu delta varia, né? Meu delta varia aqui, meu delta varia ali. Mas, enfim, estou tentando entender porque me parece meio... Enfim, só pensando alto aqui. Ok. Peraí, eu só estou na dúvida, na verdade, se esse círculo foi dado pelo método de separação de velocidade dele, ou seja, num círculo o animal está parado, no outro círculo o animal está andando, ou se não, ou se foi ele que foi lá e falou assim, aqui tem um cluster. Mas eu estou achando que foi automático, entendeu? Eu estou achando que foi em função do comportamento do animal, ele desenha esses dois círculos. Então eu tenho a amplitude do delta aumentando nesse círculo de baixo, que deve ser quando o animal está parado pela velocidade, né? E quando o animal está se locomovendo, é esse círculo aqui. Mas, Indiael, aí não faria sentido porque você vê uns pontos laranjinha quando o teta está alto também, o delta está alto. Certo, você deveria ver pontos mais laranjas só aqui em cima, né? Não sei se ele fez uma separação de comportamento mesmo, não, aí. Né? O fato de ter overlapping já, eu não sei, já é meio estranho, né? Pois é. Talvez ele esteja só tentando mostrar que, beleza, quando eu tenho a variação no teta, o delta está constante em um valor baixo, e quando eu tenho variação no delta, o teta está constante num valor baixo. Eu acho que é por aí. Eu não sei como é que ele chegou nesses círculos aqui, né? Se foi lá e colocou a mão, ou se ele pegou momento... Aqui está colocando visually distinguished delta in theta dominated putative modes. A elipse é isso, né? Momento, quer dizer, ele separou. O animal estava parado e calculou essas amplitudes aqui. E momento onde o animal estava andando e calculou essas outras aqui. Pelo que eu estou entendendo é isso. Mas no texto também não me lembro de ter visto informação a mais sobre isso. Mas aí esse segundo dele aí, esse outro exemplo, tá muito ruim, né? Tá muito ruim. Esse aqui, quiser dizer que ortogonais, pois é. Aqui já é outro animal. Dois exemplos diferentes, outro animal. Tá, beleza. E aqui novamente o valor de correlação entre delta e teta, né? Entre a amplitude de teta e delta. Então, basicamente, esses valores de R giram em torno de zero. Ele bota uma setinha aqui para chamar a atenção desse pico à esquerda. Exatamente, eu não entendo por que tem esse arrow red aí, falando que tem uma distribuição... aqui, no caso, não é bimodal, né? Mas nesse caso aqui vai ser bimodal, aí faz sentido ele chamar atenção para isso, né? Eu acho que, na verdade, ele está mostrando dois exemplos porque ele quer chamar a atenção de que tem as duas coisas acontecendo mesmo, né? Não é sempre que é ortogonal, igual a distribuição aqui embaixo vai mostrar, né? Tem momentos onde essas coisas estão mais correlacionadas acima de 0,5, de maneira negativa ou de maneira positiva. Não sei, talvez seja por aí. Depois ele faz delta contra fast gama. E aí ele encontra, de novo, alguma coisa ortogonal, e aí os exemplos estão até um pouco melhores do que os anteriores para delta e teta. E aqui teta e gama.
para θ e gama, já se espera que essas coisas não sejam ortogonais de fato, né? Como ele vinha mostrando e como a gente sabe da literatura também. Normalmente, quando o θ aumenta de amplitude, tem uma tendência do gama também aparecer. Não é isso? Então, só aqui que ele coloca a reta, né? Não sei por que ele só usa essa reta aqui, ele não fala o valor do ângulo, nem nada disso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui. E aqui ele encontra essa bimodalidade, né? Ele tem momentos onde não tem correlação entre as amplitudes e tem momentos onde ele encontra uma correlação negativa entre delta e gama, por exemplo. O inverso entre θ e gama. θ e gama, ele basicamente encontra picos positivos, ou seja, a correlação quase sempre dá positiva entre a amplitude de θ e a amplitude de gama. Eu não estou conseguindo acompanhar o chat aqui ao mesmo tempo, mas se alguém quiser... eu só fico pensando que o cara, se puder subir um pouquinho, sim. Naquela figura, só, poxa, ele tem relações do tipo 1 sobre F, né? Que tem no A superior ou no B inferior, né? Ou uma coisa que sobe e vai uma coisa meio log, né? Uma coisa que tem aquele formato meio log, e daí ele tá querendo colocar retas nessa parada e querer falar que isso é ortogonalidade. Ele tem relações que não são lineares, e daí ele tá querendo botar a reta, daí ele fala, isso aqui é ortogonal, isso aqui, não sei, não me convenceu você querer classificar desse jeito. Por que essa relação teria que ser linear? Sei lá, para mim não é bem um argumento razoável mostrar essas bolotas aí como definição de ortogonal. Eu também... Foi isso que eu entendi aqui, até agora, pelo menos. Vou seguir. Aqui, ele está mostrando 3 animais. Ele está mostrando todos os PSDs. Aqui, se eu não me engano, foram PSDs feitos de 3 segundos. Então, pega uma janela de 3 segundos, faz o PSD... a janela seguinte e plota todos os espectrogramas aqui nessa primeira figura, né? Está mostrando 2 chunks diferentes para o mesmo animal. 172, depois outro animal, depois outro animal. E aí ele faz esses clusters hierárquicos aqui dentro de um mesmo animal para o sinal do PSD, né? Só fez até 25 Hz, no caso. Então, ele pega o resultado do P-Welt, ou seja, o PSD, e joga para o cluster dele trabalhar. E aí, tudo bem, o cluster me dá esse resultado, vamos dizer assim, visual aqui, mas eu não sei o que ele me traz de output real, assim. O que eu faço com isso? O que eu faço com isso daqui? E por que são vários... Não, acho que eu viajei. Mas por que são vários níveis, assim... A divisão, no fim, é delta e θ, mas aí eu vejo várias divisões. Eu acho que... Não, o que vai rolar aí é o seguinte, cada ponto desse vai chegar cada garfinho desse chega num ponto do dado dele. Certo? Então, aí no final, são todos os pontos. E aí, geralmente, você tem a árvore e você escolhe um limiar. Eu vou escolher o nível 3. Então, você desce 3 níveis... e aí corta ali, e aí você clusteriza nesse nível 3. Entendeu? Então, de cima para baixo, seria a primeira divisão aqui, seria delta e θ. Seria isso? Se você cortar na raiz, você separaria esses 2 clusters. 2 nodos. Aí você vai... E isso é alguma métrica, você pega alguma métrica e corta ela, não necessariamente simétrico, mas enfim, acha algum threshold que separe... Isso. Mas eu acho que tem que ser simétrica, viu, Adriano? Porque senão a distância de um ponto para o outro não bateria aí. Tu acha que não pode ficar 90% para um lado, 10% para o outro? Não, sim, pode. Isso pode. Eu estou dizendo a métrica de distância tem que ser simétrica. Porque a distância de um ponto para o outro tem que ser a mesma do outro para um ponto.
Não, tá, não, entendi, tudo bem. Certo, mas Aí, a definição e aí de como é que distância. você interpreta? Quer dizer, como é que interpreta isso? Porque, olha, esse resultado aqui é diferente desse? Eu acho que ele está Você entende o que eu botando... tô querendo dizer? O que eu tiro disso? Eu acho que isso aí é mais para ilustrar... Tá, o que eu vejo daí é que tem dois... Eu acho que, na separam realidade, de prática, se a gente tivesse um laboratório funcionante e tudo mais, é só mais, algo de mais alto nível, é botar nas agendas, além de Progress Report e Journal Clubs, a gente podia também ter dias para alguém explicar uma métrica para os outros, né? Enfim, porque isso me soa... É bom estar sempre aprimorando, aprendendo mais, né? Mas, Sim. bom, não é o caso agora. Uma coisa que eu posso dizer é o seguinte: a distância entre a raiz da árvore até o ponto onde se divide, a raiz é acho que é a parte de cima. A distância Aham. da primeira linha, da primeira barra horizontal para a segunda barra horizontal indica o quão distante esses clusters estão. Certo? Aham. Então, tipo, essa primeira barra para a segunda barra é muito mais distante do que a segunda para a terceira. Certo. A mãozinha é o Indiel que está fazendo e o Brian que está Sou eu, falando sou aí. eu. Estão se coordenando bem aí, hein? Tá, mas eu estava falando da segunda para a terceira no lado esquerdo. Aqui está bem pertinho. Aqui. Isso. Esses dois caras estão muito mais próximos do que os de cima. Isso. Certo. Vamos zoom out aqui. Mas aí tem que ver Feito o que isso, ele conclui com isso, né? Ele provavelmente aí tá. vai botar um threshold e vai separar, beleza, isso aqui, tudo que está abaixo disso aqui, eu junto num cluster, e aí eu tenho 3 clusters ou 4 clusters, não sei. Certo, acho que é isso mesmo. Ele vai pegar a incidência, a porcentagem onde eu tenho aquelas árvores separando teta e delta, Uhum. pelo menos a porcentagem onde teta apareceu e não apareceu delta, ou apareceu delta e não apareceu teta. Ele vai tentar separar isso aqui de alguma forma, mostrando o PSD de novo. Okay? Isso aqui de novo acaba sendo mostrado o PSD, então esses picos à esquerda aqui é onde tem potência em delta, os picos à direita é onde tem potência em teta. Deixa eu aqui agora, né? Então ele faz isso aqui para para esses mesmos, né? Esses respectivos aqui, ó. Esses mesmos. Então, Tá, mas então, cada cara desses seria a média de um grupo que chegou até o fim no nível onde ele cortou? isso, acho que sim. Média dos PSDs. E o input é o PSD inteiro, assim, é um vetor de frequência. Até 25 Hz. Isso. Tá, frequência é até frequência, não é frequência média em delta, em teta, nada, é o PSD inteiro aí, até 25. PSD inteiro. Então, quer dizer, pode ser que a frequência seja um determinante também, né? Aham. Inclusive dá para ver na quarta coluna que o teta vai acelerando, né? De acordo com a árvore. Com o cluster, isso. Na quinta também. Na quinta dá para ver muito melhor isso. Aqui também, né? É. Quer dizer, ele vai tratar como O se que eu fosse não potência, entendi né? é como é que tu relaciona, não sei se precisa relacionar também, né, mas, digamos, então um cara desse é uma média de um bracinho daqueles, mas tu não sabe qual braço. Talvez não seja importante, né? Porque esse código de cor ele só está separando as faixas, delta e teta, né? Uhum. Esses números é a porcentagem de cada caso, mas eu não consigo saber aonde cada carinha desse está no dendrograma lá, né? Ou tá por ordem da esquerda para a direita, de cima para baixo, algo assim, sabe? É boa pergunta. Se tem alguma relação entre a ordem do dendrograma com essa ordem aí que está aí, de cima para baixo, enfim. Eu estou dando uma olhada aqui no legenda de novo, mas eu não... É para B, né? Não encontrei nada especificamente disso, né? C já é outra coisa.
não sei como que isso deriva nisso, né? Acho que essa que é a dúvida, né? Como que, a partir dessa análise de cluster hierárquico, a gente chega nesses sinais aqui específicos, né? Porque, assim, se você contar quantas PSDs tem aí e quantos dendrogramas tem ali, ou no último nível, não sei se bate também. Ou, assim, esse é um detour técnico, né? Na realidade, normalmente, talvez a gente possa terminar um dia para isso. Eu acho que esses 15, ele deve ter limitado em algum nível, né? Como o Brian falou, até o nível 3 aqui, o nível 4, ele chega em 15 padrões diferentes aqui, olhando isso. Eu estou imaginando que seja isso. Na real, ele já está mostrando o dendrograma cortado, né? Porque não tem como ele mostrar o dendrograma inteiro para 1000 PSDs. Porque o nível último seria os 1000, então. Separa tudo de tudo. O nível último seria o 1000, exatamente. Então, talvez ele já tenha cortado aí, já esteja mostrando o dendrograma cortado nessa separação que ele está usando na B, entendeu? Apesar de que chega a 100% isso aqui, 3, 8, 20, 30, acho que chega a 100%, né? Eu estava só pensando alto que se isso aqui chega a 100%. Tá certo. Então aí o claim do cara acho que é essencialmente essa figura, né? Que é você tem delta ou você tem delta ou você tem teta, né? É isso. Daí você tem muitas coisas que tem uma hora um cutoff ali que é mais, não é tão contínuo, é mais discreto. Isso. Esse é o claim dele. Ele até esse é o claim. Ele vai falar, basicamente o claim dele é que o hipocampo funciona em diferentes modos de funcionamento, ou dominados por delta, ou dominados por teta. Normalmente, delta acontece quando o animal está parado, e normalmente teta acontece quando o animal está em locomoção. É isso. Então, acho que essa aqui é a novidade, né? A gente estava discutindo. Mas a novidade... Assim, eu acho que o paper está bem feito, as figuras estão bonitas, acho que merece ser publicado e tudo mais, né? Nada deve ficar em gaveta. Mas, assim, me parece que ele está reinventando a roda com uma... Saca? Aí vai aparecer um classificador novo, eu refaço esse trabalho usando um novo algoritmo de inteligência artificial e separo o teta e delta de novo. Enfim, eu acho que, enfim, o trabalho parece sólido, bonito e publicável, mas eu não vejo muita novidade, não, né? Enfim, divisão em delta e teta visto com um algoritmo diferente, né? Mas novamente, aí apareceu um novo algoritmo, vamos aplicar, esse cara que também dividiu. Beleza, acho que é publicável e tudo, né? Mas não é aquela coisa que salta o nosso avanço no conhecimento, né? Digamos. Eu concordo. Agora, olha que engraçado, né? Olha que engraçado. Na coluna 3, volta lá na B. Aqui. Você tem, a partir de baixo para cima, a partir do quarto traçado, você tem o delta virando o teta, né? De baixo para cima, na coluna 3, tem um delta, e na de cima ele vai ficando um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido, um pouquinho mais rápido, daqui a pouco ele vira o teta. Tipo... mas teria dois modos e teria uma coisa de transição entre eles. Talvez fosse uma coisa como essa, né? Você tem dois modos e tem uma transição entre eles, mas que é rara, né? É uma coisa que acontece em poucos momentos, em poucos registros aconteceu aquilo. A quarta coluna fica bem separado, né? Não tem essa transição acontecendo, não, olhando por aqui. Mas em algumas outras eu tenho até... Não sei se seriam os dois juntos aparecendo. Cada PSD é quanto tempo, hein? Sabe? 3 segundos, se eu não me engano. 3 segundos. Beleza. Porque se eles fossem ortogonais, eu esperaria que fosse que nem a coluna 2, tá ligado? Ou tivesse delta ou tivesse teta. E sem... Mas assim, eu tenho o princípio da incerteza aí, né? Se pegar lá na primeira coluna, aquele que tem 4 lá, tem um pico em teta e em delta. Não quer dizer que eles ocorreram ao mesmo tempo, mas quer dizer que teve teta e teve delta naqueles 3 segundos, mas não necessariamente simultaneamente, né? Mas o PST não tem essa noção, né? Ela vai estar a densidade de cada um, né? Sim. Tá, mas essa transição quase que contínua da coluna 3 é muito interessante e acho que bate até com o que a Alan
achou lá, né? De certa forma, assim. Se ele separar por velocidade, será que não vai estar correlacionado isso aí? Enfim, Ele fez até, só para esclarecer aqui, né? Ele fez até 16 níveis, tá bom? Estava olhando aqui no método. Ele fez até 16 níveis, só olhou até 25 Hz, e ele usou janelas de 2 segundos, na verdade, tá? Certo. Ele vai para 16 níveis, por isso que tem 16 pontos aqui, né? Tem 16 linhas aqui. Beleza. Aqui, essas colunas são diferentes bichos, é isso, né? São chunks. Na verdade, um bicho pode ter 2 chunks. Tá, foi mal. Essa deveria ser muito próxima dessa, e essa muito próxima dessa, apesar de não ser. Mas ele pode estar com um chunk em CA1, outro chunk em CA2, aí quer dizer, já começa a ficar mais... O chunk é a pontinha do linear probe, é isso? Isso. Né? Então, eu não sei nem se ele sabe, né? Qual deles está em CA1, qual deles está em CA2, ele colocou na junção. Ele não quer estudar nenhum nem outro, ou então quer estudar os dois, ou quer estudar a junção, não estou entendendo. Mas ele tem o eletrodo dele lá na junção de CA1 e CA2. E essas coisas são diferentes, né? CA1 e CA2 não são a mesma coisa. Pelo menos quando se fala de disparo de células e localização espacial. Pois então, lá no Abstract ele falava de sequências e chunks e coisa e tal, mas até agora não tem disparo para estar falando de sequência, né? Eu não lembro, não. Falou? O final do Abstract ele fala de umas sequências lá, não fala? Não, mas aí eu acho que... Behavioral Episodes. Tá, mas porque, aqui eu acho em geral, sequência é no nível de disparo que se fala de sequência. Não, aqui eu acho que ele está falando de Behavior Episodes, são para corridas e paradas. Ok. Não? Events. É que eu não sei que essa literatura de hipocampo é tão comum usar sequência para sequência de disparo, que aí talvez eu... Enfim, eu só estava na minha cabeça, tá, quando é que vai aparecer os disparos para justificar aquela sequência lá que tinha no Abstract? Mas pelo visto é outro. Então, ele pega aqui, agora em vez de fazer do sinal, o cluster hierárquico do sinal bruto, como ele tinha feito aqui até 25 Hz, do Power Spectrum, né? Ele vem agora e faz dele relativo. É a mesma análise, só que em vez de ser o PSD bruto, ele faz do PSD relativo. Não sei se ele estava esperando uma melhora do algoritmo dele, né, uma melhor classificação, mas ele decidiu fazer isso, decidiu mostrar aqui, e aí aqui ele bota a média desses estados em azul e em verde, botando separado aqui. Não sei, só a área normalizada aqui, não sei o que tem de mais acrescentar do que o anterior. Inclusive, seria mais interessante olhar como ele olhou aqui em cima no B, né? Aqui fica só isso mesmo. Não sei exatamente o que acrescenta, é só a área normalizada. Ele divide a potência do delta pela potência de 0 a 25, certo? Depois a potência de θ pela potência de 0 a 25 também. Daí ele plota... aqui eu acho que é a área debaixo da curva em delta e a área debaixo da curva em θ. E plota um pelo outro. E mostra que essas coisas, de novo, ele está querendo dizer que são ortogonais, né? Então, se ele tem uma coisa ou outra funcionando nesses dois modos de funcionamento. Aqui, o N dele é separado por isso daqui, ok? Então, ele pega os PSDs onde foi encontrado θ e os PSDs onde foi encontrado delta, e então joga a potência de um contra o outro, certo? Para mostrar que é separável nesse nível aqui. Miguel, beleza? Eu tenho um comentário a fazer sobre essa coisa de normalizar o PSD. Sim. Tipo, cada vez mais eu estou assim, usando menos esse tipo de normalização, porque
Tipo, olha só o que acontece. Se você tem, imagina que você tem, sei lá, 10 de delta power e 2,5 de theta power num ponto, certo? E aí você vai comparar esse mesmo PSD com um PSD que tem 10 de delta power e 10 de theta power. Quando você normaliza, os dois PSDs eles têm o mesmo valor de potência em delta. Mas quando você normaliza pela área, só porque o θ está maior, o seu delta vai diminuir. Sim. E aí você vai comparar um ponto com o outro, que tem a mesma quantidade de delta, mas eles vão ter o delta normalizado diferente. Sim. Então... Sim, mas aí depende o grupo que você considera para normalizar, né? Se considerar os dois sinais para normalizar, aí tudo bem. E também, assim, em EEG é muito comum, né? Porque tem aquela coisa da resistividade, da cabeça e tal. Tem que normalizar, não tem jeito. Mas dá para normalizar Não, uma vez só, o sinal inteiro, né? Você normaliza o sinal inteiro uma vez e pronto, trabalha com o sinal, o que vem depois dali, né? Dessa primeira etapa, antes de começar a abrir o sinal em sessões e tal. Não, pô, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, eu normalizaria, tipo, eu quero analisar delta e teta, vamos pegar uma faixa de frequência que não tem nem delta nem teta, que não tá na área, na galera que eu quero analisar, e aí normalizo por ela. Porque aí se um aumenta, você não mexe no outro, tá ligado? Sim. É porque o problema é quando você está analisando duas bandas. Se você quer saber a relação entre duas bandas, aí se você usa elas na sua normalização, claro que pois é. O efeito, você está criando um efeito adicional, né? E a gente faz muito isso, pô. A gente faz muito isso. Não, eu refiz, a gente refez agora no paper que a gente submeteu para Frontiers, toda a análise por causa disso. Assim, a gente estava analisando a relação entre delta e teta ao longo de vários episódios lá. E aí a gente estava fazendo com um sinal relativo. E aí a gente via que uma aumentava de potência ao longo do tempo, a outra diminuía ao longo do tempo. Só que no sinal relativo, né? Então, quer dizer, aí a gente decidiu refazer e usar o sinal bruto, né? O PSD bruto, para falar, olha, elas são independentes mesmo. Uma aumenta, a outra diminui sem ter relação entre elas. Porque uma aumenta, a outra diminui, pode ser em função de um aumento de uma só delas, né? Uhum. Se for o sinal normalizado. Mas tem várias formas de normalizar o sinal, né? Não precisa ser necessariamente sobre a área. Isso. Foi o que o Pavão falou também. Faz uns score lá também, sei lá. Fez Pavão, não sei. Mas os score é a mesma coisa, quase, assim, em termos de interpretação. Vai ser uma coisa relativa também, que pode ter esses problemas. Sim. Bueno, aqui então é para dizer novamente que é ortogonal, né? Essas duas coisas são ortogonais, que o algoritmo dele consegue separar, que ele provavelmente está separando em função da potência de delta e da potência de teta, que é a melhor forma de classificar esses sinais. Aí aqui ele fez o z-score, deixa eu ver se eu lembro aqui, do próprio sinal filtrado em delta e em teta. Se eu me lembro bem, é isso. Então, de novo, a estrelinha fechada é onde ele tem o animal parado, e a estrelinha aberta é onde ele tem o animal correndo. E aí, onde ele tem o animal correndo, ele enxerga um aumento dessa amplitude aqui de teta, né? E aí ele vai state-like transitions. Não, na verdade aqui ele está tratando de outra coisa, desculpa. Está tratando de... Peraí, bugou aqui. State-like transitions. Aqui é quando passa de um para o outro, multi-scale transitions. Eu tinha lido isso aqui como se fosse o próprio sinal... Peraí. Isso aí é Tá. Essas amplitudes aí oscilam em diferentes direções. E elas são consistentes com... tá. Ele está querendo dizer que o classificador dele consegue dizer quando vai aumentar, quando vai acontecer uma transição de delta para teta, e aí
de teta para delta, desculpa, que é quando tem uma bolinha, uma estrelinha cheia. E aí, outros momentos, isso não é... Ah, Esse Z-score é o que? Amplitude e potência? é amplitude, eu acho. Ele quer falar que elas vão em direções opostas. E aí, opposite fluctuations são as estrelas cheias. Não sei porque ele chama de state-like aqui não, mas aqui na legenda ele está falando que a estrela cheia é opposite direction fluctuations. Aqui, ó field star, opposite fluctuations. Enquanto que variam juntas é positive. Ou multiscale aqui. Bom, vou seguir adiante. Vou marcar isso aqui. Aqui ele vai começar a tratar da coerência. Então, primeiro ele faz, de novo, a relação. Acho que aqui tem todos os eletrodos dele. Onde ele tem delta power e velocidade de locomoção. Então, velocidades baixas, você tem mais potência em delta. Velocidades mais altas, tem mais potência em teta. Ok? Aqui, quando é normalizado, então, só quando a área debaixo da curva foi normalizada. E aí ele vai fazer disso, ele vai começar a tratar essa relação com a coerência agora. Então, ele tem em verde aqui momentos de locomoção e em azul a coerência em momentos de animal parado. Então, animal parado tem mais coerência intra-hipocampal em delta e animal andando tem mais coerência intra-hipocampal em teta. E aqui, nas frequências mais altas, né, você tem mais potência em 50, em fast gamma aqui no caso, eu acho que é fast gamma que ele está chamando. Em locomoção você tem mais potência em fast gamma. Né? Aí agora ele pega a coerência. Mas você vê que é uma coerência altíssima, né? Porque é tudo ali um pertinho do outro, né? Tá vendo? 0,9, 0... Não sei nem se... Enfim. Porque a coerência é tão perto assim, não sei nem se eu justifico olhar, né? Em geral, a gente faz entre regiões, né? Mas, ok. Sim. Ele vai trazer mais para frente, entre regiões, com o pré-frontal depois, né? Aí aqui a coerência, o valor da coerência em delta, ou seja, quando a coerência em delta foi mais alta, o θ sobre delta power rate, então, ou seja, quando ele tinha muita coerência em delta, ele tinha um θ sobre delta power rate baixo, certo? θ sobre delta power rate foi baixo, ele tinha muita coerência, ou seja, se ele não tinha θ e tinha delta, o que ele enxerga é muita coerência em delta. Agora vamos para cá. Se ele tinha muito delta e pouco θ, aqui ele já começa a encontrar alguma coisa de coerência em θ, mas isso aí tende a aumentar à medida que θ aumenta e delta diminui, né? Então, quanto mais θ eu tenho, mais coerência em θ eu vou ter. Aqui também, assim, eu não identifiquei nada de novo, assim, a princípio, não sei se eu estou... Não estou entendendo bem, mas eu entendo que se você tem um modo de funcionamento da rede do hipocampo funcionando em delta, né, com muito delta e pouco θ, você vai ter mais coerência em delta, e isso é esperado, né? Essa relação θ sobre delta mede mais ou menos isso, né? Se ela tem muito θ... Pois é, eu também... eu sigo na mesma, cara. Não sei o que não é esperado aqui. Ele está fazendo para mostrar... Ele está fazendo a revisão de literatura aqui para mostrar que os últimos 40 anos são consistentes com o artigo dele aqui. O artigo dele é consistente com os últimos 40 anos. Pois é. Eu acho que tá bem, tem que ser publicado e coisa e tal, replicabilidade, tudo, né? Mas, assim, acho que não consegue voar muito alto, não, né? Porque novidade não... Assim, tá bem feito, figura bonita, mas tá faltando novidade ainda. Sim.
E isso que eu sou rei de reclamar desse tipo de coisa, né? Eu sou o primeiro a odiar quando um revisor reclama do novelty e coisa e tal. Eu falo que é subjetivo, nananã, que os caras estão pensando, tá todo mundo errado, nananã. Mas agora eu me pego na posição de estar falando isso, né? Então, talvez... Enfim, mundo dá voltas. E aqui ele vai fazer uma análise agora com os parâmetros comportamentais, né, que ele traz lá no abstract, e vai trazer head direction e body direction, se essas coisas estão andando juntas, e depois a head angle, aqui já é o ângulo, a direção... Peraí, como é que é? Head angle, head direction. E rotation. Qual que é a diferença de head direction e head angle? Aqui é o ângulo específico onde ele está apontando, que é a orientação. Ah, não, aqui é a relação ao corpo. Você tem uma medida de corpo, né, também. Então é o ângulo aqui em relação ao corpo. Cadê? Aqui em cima, então, é a direção da cabeça em relação à direção do corpo, né? Assim, ó, sem ler o paper, né? Direction, eu entendo, você está olhando para o norte, ou, sei lá, para outro ponto cardeal. E ângulo é em relação ao eixo do corpo, né? Já que você também está medindo a direção do corpo, o corpo pode estar para o norte e a cabeça em um ângulo de 30 graus para a direita, sei lá. Tá. Eu acho que é por aí mesmo. E aí ele fez essas medidas e vai tentar relacionar isso com... Aí ele tem momentos onde tem mais ou menos rotação, né? E ele vai tentar caracterizar isso em momentos de corrida e em momentos estacionários. Não tem um resultado de grupo para isso, né? Só tem esse exemplo aqui de um registro. Isso aqui para os momentos de seleção dele. Isso aqui é o resultado dos diferentes animais, né? Hora nenhuma ele mostra média ou resultado de grupo across animals, né? Ele sempre mostra os animais individualmente, assim. Então, a bolinha cheia é quando o animal está parado. Deixa eu ver aqui. E o outro é quando o animal está andando. Aqui. Circles. Aqui. Ele volta a analisar sessões de não recompensa contra sessões de recompensa. E ele vai tentar fazer essa análise se o comportamento, se esse tipo de comportamento do animal mudou quando ele olha sessões com recompensa e sessões sem recompensa. É isso. E aí, quer dizer, tirem suas próprias conclusões disso aqui, não é difícil de tirar alguma coisa daqui. A hora tá para cima, a hora tá para baixo, depende do animal, a hora tá para cima ou em cima do outro, né? Aqui ele tá pegando momentos de corrida e momentos onde o animal tá parado. Os em vermelho são períodos onde ele excluiu. Tá pegando a velocidade da corrida aqui, né? Verde, momento do animal correndo, azul, momento do animal parado. E aí ele usa isso para calcular como que, em função da velocidade de locomoção, cada animal se comportou aqui, né? Eu tenho mais head rotation em função de... Isso aqui ainda é head rotation, certo? Mais... Distribuição das velocidades aqui de novo. Não é
não é em relação ao head rotation, não, foi mal. Só das velocidades mesmo. Então, os animais ficam mais, a velocidade mais baixa, não estou vendo exatamente o punchline dessa figura. Aqui ele vai pegar momentos onde o animal está parado, bolinha, e onde ele está se locomovendo essa trajetória, né? Aí aqui ele pega PSD de hipocampo à esquerda e PSD de pré-frontal. Primeira vez que ele trata de pré-frontal no artigo, né? Então, o PSD do hipocampo, quando o animal está correndo, é dominado por θ. Quando o animal está parado, ele tem um aumento dessa potência em delta. Pode até ser que tenha alguma coisa em θ, mas tem pelo menos um aumento dessa potência de delta. E o pré-frontal, ele diz que acompanha, né? Ele só diz que o pré-frontal acompanha. Então, quando o animal está correndo, o pré-frontal, aqui no caso, não estou vendo nada de delta. Mas quando o animal está parado, aí sim. Aí tanto o pré-frontal como o hipocampo, os dois ficam em delta. Apesar dele mostrar e falar que mirror, né, falar que um espelha o outro, aqui eu não estou vendo nada de θ acompanhando o θ hipocampal no pré-frontal, não. Aqui é um plot 3D da potência do θ contra a potência do delta, mostrando que essas coisas são ortogonais, e no terceiro eixo, na terceira dimensão aqui, é a velocidade de locomoção. Então, quando a velocidade de locomoção está baixa, você tem o delta aumentando, e quando a velocidade de locomoção está mais alta um pouco, você tem o θ aumentando aqui nessa dimensão. Em colorido são os intervalos parados e os intervalos correndo. Aqui é a coerência, né? Tá dando para ver aí? Probabilidade e a coerência de hipocampo e pré-frontal. Em azul, nos momentos onde o animal está parado, então você tem a coerência até... a coerência fica mais baixa quando o animal está correndo, a coerência em delta fica mais baixa, né, em verde, quando o animal está correndo. E quando o animal está parado, a coerência tende a ficar mais alta um pouco quando o animal está parado. A coerência em delta fica mais alta um pouco quando o animal está parado, e isso aqui é significativo, ou seja, essa distribuição é diferente dessa, a azul é mais alta, quando o animal está parado, é maior a coerência em delta. Já a coerência em θ, quando o animal está correndo, a coerência em θ é mais alta do que quando ele está parado. Né? Quando ele está parado, a coerência em θ, desculpa, é menor. E aqui tem diferença significativa também. Tá. É isso, assim. Se o animal corre, eu vejo mais coerência em θ. Se o animal fica parado, eu vejo mais coerência entre essas áreas em delta. É novidade isso? Quer dizer, não sei exatamente, acho que não, mas também não sei se alguém tinha mostrado isso dessa forma já, entendeu? É meio isso, assim. O paper termina aqui com essa figura. Ele tem figura suplementar aqui só para mostrar como que ele faz com o sinal, ele filtra, depois ele pega momentos específicos de acordo com a velocidade de locomoção, para esses períodos alternados aí. E aqui são exemplos da separação que o algoritmo dele fez de momentos de θ, por exemplo, esse, e momentos de delta. Ele escolhe esses picos do PSD e plota o PSD em função do dado mais ortogonal que ele encontrou, de dois exemplos, onde teve maior ortogonalidade aqui, né? Muito θ e pouco delta, aqui eu tenho muito delta e pouco θ, e aí escolhe vários exemplos disso, para mostrar que o classificador dele consegue separar esses intervalos de θ e delta aí. E aí, aqui ele vem com essa frase, né, de delta e θ, coherence may compete. Aqui ele está plotando
os valores mais frequentes na coerência de θ entre entre áreas, não, entre hipocampal, dentro do próprio hipocampo. Então, se o hipocampo tem mais valores em coerência de θ, ele tem ou uma coisa ou outra, né? Tem baixo, é isso. Θ coherence foi alta, ele tem delta coherence foi alta também. É a moda menos a mediana. O que é isso aí, bicho? O que é a moda? O que é a mediana ali? Onde está o pico e aonde que deu? Acho que é em relação a esse valor do correograma aqui, né? Então, o valor mais frequente, sei lá, é esse. E a mediana é um pouquinho para o lado, né? O valor mais frequente é esse. E a mediana talvez seja também um pouquinho para o lado. O valor mais frequente, aí é um menos o outro aqui. Menos o outro. Moda menos a mediana. Não sei o que isso aqui me reflete, assim. Tá, até onde eu cheguei, é isso aqui. Não vejo exatamente muita... Assim, não vejo exatamente muita novidade, a não ser que ele conseguiu usar um algoritmo que faz essa separação. Talvez essa aqui seja a principal figura do artigo. Ele consegue usar um classificador para dizer se o animal estava em delta ou estava em θ. Beleza, novidade, esse classificador aí eu não conhecia. Não sabia, eu não sei se alguém já tinha feito isso, assim, usado alguma estratégia automática para classificar momentos de animal parado e movimentos de do animal andando. Isso é muito usado com o delta, o θ sobre delta, né? Essa razão é muito utilizada para isso. Talvez ele venha tentar propor que esse classificador seja mais interessante do que o θ sobre delta, né? Que é muito comumente utilizado aí. É isso, sim. Não, beleza. Eu não vou falar porque eu já me repeti, né? A minha impressão é a mesma que a tua também, né? Então tá. Mas acho que vale o esforço, vale, enfim, é trabalho, tá? Parece ter bastante volume aí, né? Bem feito, tudo. Mas não, enfim, reinventando a roda de certa forma aí, mas beleza, é justo. Eu achei legal, eu achei que ia reinventar a roda também, mas eu achei bem consistente. Eu não tinha uma clareza da consistência. Não que eu esteja com as quatro patas em cima da literatura de hipocampo também, mas eu achei que eu achei interessante mostrar essa consistência aí também. Eu achei bem bonitinho o sistema, registro conjunto, medida de comportamento, coisa bem feita. Eu gostei por causa disso, pela consistência, de mostrar a consistência. E pareceu o que ele está falando, pareceu bem sólido também, né? Parece confiável, digamos assim, né? A jogada aqui de longe parece bem confiável também. Mas tá massa. Valeu. Figura suplementar aquelas duas só, né? Só duas. Beleza. Essa coisa aí que eu tinha comentado no chat de CA1 proximal e distal faz sentido? Proximal mais perto de CA3, ou seja, de CA2 também, codificaria mais a posição, o espaço. E distal seria mais codificação de tempo. Cara, eu não conheço essa relação, não, exatamente assim, não. O que eu me lembro de CA2, um paper que ficou muito marcado, o que eu me lembro foi um paper do Lauren Frank, que ele registra CA2 porque tem um problema que nesse paper ele trabalha, né, que é o seguinte: o animal está se locomovendo, as células de CA1 estão marcando posição, certo? As place cells. Mas quando o animal para, o θ desaparece e CA1 basicamente diminui de atividade, as células de CA1 diminuem de atividade. E aí o que ele mostra é que quando o animal está parado, CA2 fica marcando, de alguma forma, na taxa de disparo dessas células, a posição do animal. Então tem células em CA2 que codificam espaço ou localização quando o animal está parado. Isso aí a gente não sabia e era um gap, assim, aí teve esse paper do Lauren Frank. É o pouco que eu sei de CA2, no caso, né?
Ah. Que eu também não sei se tem também topologia para time em relação a estar mais perto do CA3 ou mais perto do subículo lá. Não estou sabendo também. Eu queria fazer uma pergunta mais para vocês mesmo. Por que esse delta e por que o teta? Isso já está claro? Por que o delta aparece mais? Por que o teta aparece mais? E por que isso está associado à velocidade? Por quê? Por que está resolvido? O teta aparece quando o animal está andando porque você tem muito input vindo do septo, e o septo ativa o hipocampo nessa frequência teta de funcionamento, né? Você tem as acetilcolina chegando, tem as teorias lá da acetilcolina, do Hasselmann e tudo mais, e aí quando o animal se locomove, tem isso, assim, mas o porquê tem teta... Por que o septo, ele tem um input sensorial? Ele tem um input de quê? É um acelerômetro? O que ele faz? Eu acho que é general arousal, né? Tipo, um alerta generalizado que o septo tá mandando, assim. Mas, quer dizer, o porquê que acontece um e não acontece o outro... Por que as duas coisas não podem acontecer ao mesmo tempo, por exemplo? Vamos colocar assim, se ele está mostrando que é ortogonal, quando uma coisa está acontecendo e a outra não está. Então, o que acontece durante a oscilação θ que impede o delta de acontecer? Acho que essa é uma pergunta que é interessante, assim, da gente tentar trabalhar em cima, ou não, ou mostrar que essas duas coisas acontecem, né? A gente está olhando aqui nos dados do Alan, ele registrou o animal correndo em esteira, velocidade controlada e tal. Quando o animal está correndo em esteira, em outros experimentos já mostraram isso também naquelas rodinhas de correr, a running wheel, quando o animal está correndo nessas situações, você tem θ e delta aparecendo juntos. Quanto maior é a velocidade do animal na corrida, maior é a potência do delta. E aí não é só o nosso trabalho, mas dados preliminares de outros também estão mostrando isso. Só que ninguém publicou isso, não é punchline de nenhum. É o contrário do que ele falou. Porque o bicho, ele fala, é o contrário do que ele falou, massa. E aí a gente está trabalhando agora para publicar essas coisas, né? Estou fazendo aqui umas análises de... Estou até empolgado com essas análises de classificador. Eu usei um classificador para dizer se o animal estava em velocidade 10, 20 ou 30, por exemplo, e o classificador consegue me dizer em qual velocidade que o animal está, e a melhor frequência para classificar isso é delta, não é θ. Que massa. Então a gente está trabalhando isso aí. Tá, e o delta tem alguma... O que o delta é? Pois é, igual ele começa falando nesse artigo, o que o delta é? O delta é um momento de atividade e silenciamento periódico da rede. Então, quando o animal está dormindo, você tem as slow oscillations, quando a oscilação está no pico, você tem um silenciamento global, vamos dizer assim, dos neurônios corticais. Então, os neurônios corticais começam a ficar silenciosos, tanto os interneurônios quanto os piramidais, eles baixam de atividade. E aí tem uma nova leva de artigos, assim, inclusive em revistas, não sei se vocês estão vendo aí, grandes, assim, esse aqui é um Science, e esse outro aqui é um Nature. Eles trazem essa coisa da ideia do delta, né? Esse aqui vai falar que o delta, ele é importante para a consolidação de memórias, né? Mas se achava que o delta... durante o delta, ou pelo menos na fase positiva do delta, as células corticais estavam silenciosas, entre aspas, mas ele vai mostrar que algumas células ficam ativas, sim. E aí, esse outro aqui mostra que se você privar um animal de sono, a potência do delta começa a aumentar cada vez mais na vigília. Então, se você ficar privado de sono, o seu nível de delta começa a aumentar. E aí, isso tem... repercussões aqui, isso pode refletir fadiga neuronal, isso pode refletir uma pressão maior para o sono, e aí quando o animal vai dormir, ele dorme com mais potência em delta ainda, parece que delta é um fenômeno fisiológico que se ele for privado, ele volta com não podia ser aquele pensar só naquelas coisas, pensar mais sistema reticular ascendente, que daí tem aquela interação tálamo-córtex, daí você está com sono... Você está com sono, você tem mais essa não teria essa excitação. E não sei, estou pensando mais nesse mecanismo ali de... Isso, eu acho que eu também vejo por aí.
Agora, isso aqui, esses dois artigos, por exemplo, são delta de sono, né? E aqui ele está trazendo um delta de awake. Então, o nosso também traz um delta de awake, né? Também mas que eu não sei, eu não consigo pensar na hora que o bicho está correndo demais, né? O que poderia ser essa parada? Só corre demais, daí dá uma... Será que não é um outro delta que meio que surge? Qual que é a velocidade de caminhada do bicho? Será que não é uma questão mais do... Qual que é a frequência de oscilação do bicho correndo numa esteira? Será que não começa a cair no delta? Talvez ele tá andando, ele tá numa frequência mais baixa, né? Ele tá começando a correr, cai num delta. Será que não é uma questão mais de locomoção mesmo, né? Da locomoção mesmo. Pode ser. A gente pode fazer variação de movimento da cabeça, né? A gente tem acelerômetro na cabeça do rato, a gente pode ver se o acelerômetro tem coerência com o sinal do delta quando o animal está correndo, por exemplo. Seria uma coisa que a gente pode fazer. Mas esse delta aumenta, quer dizer, agora a gente está mostrando, por exemplo, aqui nesse período que a gente submeteu há um mês atrás, né? Que depois de diferentes corridas, mesma velocidade, certo? Só que diferentes corridas, 30 corridas, vamos dizer, a potência do delta começa a aumentar. É a mesma velocidade de corrida, só que a potência do delta está maior nas últimas corridas. Então, isso não vai de acordo com nenhuma mudança do padrão locomotor, exatamente, mas vai mais para uma mudança do estado interno, se for pensar assim. Então, quer dizer, talvez o animal esteja mais fatigado no final dessas 30 corridas, a mesma velocidade. Entende? Nossa. Mas aí, tá em aberto. E o teta com esse a minha preocupação é sempre saber se esse delta é delta mesmo ou é aquele efeito que eu falei, né? De estar matando zero e aparece um pico, né? Isso que eu fico sempre, enfim, encucado. Será que é delta mesmo? É um pico em delta genuíno? Ou é alguma coisa muito lenta que a gente está filtrando, aí aparece um falso delta, né? Mas com dois momentos diferentes, você tem duas... Eu tenho, por exemplo, 2 momentos diferentes de registro, e esses momentos diferentes têm pico em delta, hora em 2, hora em 3 Hz. E aí? Aí pode ser. Entende? Então, a velocidade afeta tanto a frequência do delta quanto a potência do delta. E todo o sistema filtra? Ou esses sistemas abertos você consegue arrancar esse filtro de baixa frequência? Não, tem que ter um filtro de baixa frequência, né? Tem que ter, porque senão você tem um desvio do baseline ali e vai-se embora e cai fora do teu Y onde está digitalizando, né? Sei lá, em geral, tu tem uma digitalização entre tantos e tantos, sei lá, digamos, menos 2 milivolts mais 2 milivolts, e aí você tem a tua resolução, quantos bits tem ali dentro, enfim, mas você define o mínimo e o máximo. E se você não faz a filtragem, o sinal pode sair fora desse troço, aí é daquela saturada, sabe? Aqueles clippings. Em geral, o pessoal experimental sempre faz isso para evitar esses... E acho que muitos aparelhos já bem embutido mesmo, né? Até essa filtragem, às vezes, acontece no hardware, né? Mesmo, né? É analógica, né? Enfim. Mas é algo que eu tenho... Se tu voltar em alguns papers, eles falavam desse DC, né? Esse DC que ninguém... Talvez, assim, acho que delta é uma coisa e talvez DC seja outra, mas eu acho que o DC, às vezes, aparece disfarçado como um delta por causa dessa filtragem que a gente faz. Enfim. Você pode pensar, por exemplo, assim, em casos de lesão, né? Você morre um monte de neurônio, então vaza um monte de potássio, você vai fazer uma mudança fônica ali, que refletiria num algo próximo de 0 Hz que você não enxerga, né? Mas isso em situações patológicas, né? Mas eu escolhi esse artigo aí por isso, assim, porque a gente está trabalhando nesse delta de acordado, porque esse cara ainda vai publicar, não sei se cedo ou tarde, né, mas a gente, inclusive nesse paper que a gente submeteu recentemente, a gente citou esse paper aí, né, esse artigo aqui eu já tinha dado uma lida diagonal nele, já tinha... Mas quando aparece o título, a gente parecia que era sculpt alto, né? Ih, olha aqui, ó, mas aí lendo o paper, o cara vê, não, peraí, você tá falando de outra coisa, tá falando do... Toda vez que eu leio o abstract dele, o coração começa a bater mais rápido aqui, ó. Mas aí, assim, só um comentário aqui, porque pegar paper no bioarchives é isso, assim, né? Não é uma coisa finalizada. Quando você vai lendo um artigo, tem várias críticas, pouco resultado de grupo, pouca análise estatística, não tem nenhuma seção
no método para dizer assim, a estatística foi feita dessa e dessa forma, não se fala em teste nenhum. Então, assim, cara, difícil de ler, viu? Tem um valor de P aqui, mas não diz nem qual que foi o teste, para dizer. Eu fiquei meio perdido, assim, procurando que teste que ele modelo de usou. regressão, ele tá vendo se o beta difere de zero. O modelo de regressão, esse é o clássico, né? Nesse aqui, sim. Mas em outros, não. Certo? Então, eu fiquei meio... Mas, assim, paper no bioarchives é isso, né? Pode ser muito bem finalizado já, ou pode ser uma coisa que está ainda bem no início. Eu caracterizaria isso aí como mostrando como replicação mesmo, né? Mostrando consistência, revisitando 40 anos de pesquisa. Vocês falaram, né? Eu acho que é bem legal nesse sentido, né? Eles vão vender desse jeito. Uhum. Mas tá massa. Bom, beleza. Então tá, obrigado aí, Jael. E seguimos, né? Até semana que vem aí. Semana que vem sou eu. Apresentar um paper aí com o modelo de Alzheimer, que os dados estão no CRCNS. Beleza, valeu. Boa. Então tá, vou desligar aqui, galera. Vou nessa. Beleza. Beleza. Rodrigo. Oi? O Santiago. Oi. Ele saiu? Oi. Que modelo de Alzheimer que é? Só para saber, com antecipação. Um modelo que faz uma mudança genética. Ah, tá. Um alelo. Eu vou mandar o paper daqui a pouco. É camundongo transgênico, então? Camundongo transgênico. Tá. Obrigada. Tchau. Obrigada, pessoal. Valeu. Tchau.